Bom dia, irmãos. Saúde os irmãos na graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? E bom estarmos aqui mais uma vez na casa do nosso Deus, para podermos discorrer acerca da palavra de Deus, podermos aprendermos acerca da palavra de nosso Deus. E nessa manhã nós cantamos a primeira música aqui. E eu levo muito a sério essa questão de música, irmãos, porque muitas vezes cantamos e parece que estamos falando da boca para fora, né? Então a gente tem que tomar cuidado quando nós cantamos. E a primeira música, se os irmãos lembram, fala assim: vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. E aí lá para frente fala outra frase, diz assim: faça em mim o teu querer. O que Deus quer para as nossas vidas, irmãos? Muitas vezes nós achamos que Deus quer que estejamos aqui, que apenas venhamos aqui, sentamos aqui, ou vamos ouvir o que o professor da escola, o pastor vai falar. Mas Deus quer muito mais do que isso para as nossas vidas, irmãos. Nós vamos ler 3 textos aqui que vai nos alertar do que Deus quer para as nossas vidas. Nessa manhã o estudo fala sobre a missão do discípulo. Então o que Deus quer para nós? Nos dá uma missão. Nós temos uma missão que Deus ordenou para nós. Não sugeriu, viu, irmãos? Talvez se der, quem sabe se você tiver tempo. Não. Nós vamos ver que está no imperativo o que Deus quer para as nossas vidas. Então cabe a nós entendermos, assumirmos uma postura de verdadeiros discípulos e fazer o que Deus quer para as nossas vidas. E é uma missão muito grande. Para isso, então, irmãos, vamos abrir em Mateus, é um texto bem conhecido, Mateus 28, nós vamos ler o 18 ao 20, depois leremos mais 2 textos. Mateus 28, 18 a 20, a grande comissão. Quer que aumente? Está lá, Conceição. Diz assim a palavra de nosso Deus: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, vá. Uma ordem, irmãos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora o próximo texto, João 20, versículo 21. João 20, o versículo 21. Diz assim, João 20, 21. E interessante esse texto aqui, irmãos, de João 20, 21, foi depois que Jesus ressuscitou, o primeiro encontro dele com os discípulos que estavam reunidos ali, a primeira coisa que ele falou foi cumprimentá-los. Quer ver? Vamos ler. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A primeira coisa que Jesus fala para os discípulos, depois de reencontrá-los: eu tenho uma missão para vocês. Assim como Deus me enviou ao mundo com uma missão, eu tenho uma missão para vocês. Olha só que responsabilidade que Jesus colocou na mão dos discípulos e que se estende até nós. Atos 1, 8. E aí você fala assim: mas essa missão é complicada, é pesada, é difícil de fazê-la. Mas aonde que tem aqui o consolo, o conforto vindo da parte de Deus, que olha que diz o seguinte, Atos 1, 8, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Oremos. Pai amado, na tua presença estamos mais uma vez, suplicando do Senhor a tua bênção. Suplicando, Senhor, que o Espírito Santo, Senhor, venha nos falar nessa manhã, Pai. Tem misericórdia de mim, limitado que sou, carente de Ti.
mas peço ao Senhor que o Senhor usa-me nessa manhã para que possamos entender, ó Deus, o recado do Senhor para nossas vidas nessa manhã. Entendemos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer nos transmitir, nos falar, nos admoestar nessa manhã. Ó Pai, fala nos nossos corações. Ó Pai amado, nos encoraje, nos dê força para estarmos, ó Deus, cumprindo a missão que o Senhor quer de cada um de nós, ó Deus. E essa oração, Deus querido, que eu faço é no nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, a missão do discípulo. Ser discípulo de Jesus não é apenas um chamado para uma transformação pessoal. Sim, é uma transformação pessoal, mas é muito mais do que isso. Essa missão, ela requer de nós algo que seja muito mais do que uma evolução pessoal. Claro que, assim quando nós recebemos o chamado de Deus, né, de todas que nós vemos estudando, todo esse processo do chamado que Deus tem para nós, que Ele nos escolhe, que nos chama, nos capacita. Aí, depois dessa capacitação, ele fala assim, olha, então vamos lá. Eu tenho uma missão para vocês. Tem mais gente também que precisa ser acolhido, que precisa ser alcançado. E a missão está na sua mão, Carlinhos. Deus falou assim, olha, Carlinhos, vem cá. Eu tenho uma missão para você. Renato, eu tenho uma missão para você. E a missão é essa, levar a palavra de Deus a outros, porque muitas das vezes nós nos acomodamos, achando que está tudo muito bom, que a nossa missão é estarmos aqui, louvarmos, cultuarmos, adorarmos. É também. Depois você fala, não precisa ir na igreja, não preciso. Não, irmãos, é preciso sim, é importante exercermos a nossa comunhão que estamos fazendo aqui nessa manhã, rirmos, cumprimentarmos, né, compartilharmos momentos agradáveis, talvez não tão agradáveis um com o outro, mas isso que é a comunhão, é compartilhar. Tudo isso é importante, mas Deus quer muito mais. A obra do Senhor precisa de muito mais do que isso, do que uma evolução pessoal, que é importante, mas com essa evolução tem que surgir mais coisas, tem que dar mais benefícios em prol da obra do Senhor. Se os irmãos estão me entendendo. Então, a missão que Deus quer de nós é uma consequência natural da graça que nós recebemos, do presente que nós recebemos. Desse presente de Deus para nossas vidas, que foi a salvação alcançada através do sacrifício de Cristo ali na cruz, que hoje nos dá a convicção de nós falarmos e proclamarmos a quem quer que seja, falar assim, eu sou um cidadão do céu. Uma frasezinha meio fraquinha, mas a realidade é essa, que muitas das vezes a gente fala, eu tenho dúvidas se eu posso falar que eu sou convertido. Não, irmãos. A palavra de Deus nos dá essa convicção. De todos nós que fomos alcançados pela graça de Deus, ganhamos esse presente maravilhoso de quando Cristo voltar e buscar a sua igreja, nós estaremos presentes com Ele. Nós podemos e devemos proclamar isso ao outro, e a nossa missão é essa aí, lá do Mateus 28. Quando nós olhamos lá em Mateus 28, nós vemos aqui, olha, 3 coisas que estão embutidas dentro desse versículo. Tem aqui uma ordem, né, dada, um imperativo, que o Senhor fala assim, ide e fazei discípulos. E aí, eu fiz discípulos, ganhei alguém para Cristo. Glória a Deus. Mas ficou só nisso aí? Tem mais 3 coisinhas que nós devemos observar dentro deste texto aqui. Primeiro, então, deixa eu voltar no texto lá. Ide fazer discípulos de todas as nações. E como que se faz discípulo? Como que você ganha alguém para Cristo?
Como que nós ganhamos alguém para Cristo? O que nós temos que fazer, Paulo? Pregar o Evangelho. E o pregar o Evangelho, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos apresentando Cristo. Eu vou te apresentar alguém, Conceição, que talvez você não conheça. Eu vou mostrar. Eu vou falar para a senhora, talvez você não conheça uma pessoa. Então, o pregar, o evangelizar, nós vamos então estar mostrando Cristo para aquela pessoa. Vamos falar, olha, você agora, talvez você não conheça uma pessoa que eu conheci, olha, que pessoa maravilhosa, e você precisa conhecer também, Ana. Você precisa conhecer essa pessoa, Ana Paula. É Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui dentro dessa grande comissão, desse chamado, dessa ordem, é ir e apresentar Cristo. Ide, fazer discípulos, apresente Cristo, evangelize, depois batizando-os em nome do Pai. O que o batismo representa para nós? Carlinhos? O batismo representa o quê? Confirmação de fé, ou confirmarmos que nós fazemos parte de um corpo. Nós então vamos falar, olha, você quer essa pessoa? Você quer ter essa pessoa que eu estou te apresentando na sua vida? Opa, quero, aceitou. Então vem cá, confirma isso aqui. Nós vamos fazer um ato simbólico, tem algumas formas de fazê-lo, por imersão, por aspersão, colocar água na cabeça, aquele ato simbólico, para assim, olha aqui agora, Carlinho, você agora faz parte dessa comunidade toda que aceitou Jesus Cristo, é essa pessoa que eu te apresentei. Então, assim, a comissão, a ordem, evangelizar, mostrar Cristo, introduzi-la no corpo de Cristo através desse ato batizado. E aí vem outra coisa muito importante, que depois você fala, já está aqui no meio, nós já ganhamos, está no meio de nós. Aí tem outra coisa importante que às vezes nós deixamos, e aí ficamos com crentes, crianças por resto da vida, que não evoluíram, não cresceram espiritualmente, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, irmãos, o discipulado, esse ide de Cristo, ele é mais amplo, ele é muito mais do que nós imaginamos, o apenas evangelizar, o mostrar que agora você recebeu Cristo, você faz parte desse corpo, agora vem cá, você tem que aprender dele, tem muita coisa, tem muitos ensinamentos que esse Jesus que nós recebemos ou aceitamos para as nossas vidas, deixou para nós, tem muita coisa aqui, rapaz, vem cá, você precisa ver que coisas maravilhosas, que ensinamentos maravilhosos que Jesus deixou para nós. E aí temos a questão de estarmos talvez aqui, de estarmos aqui nessa manhã, a forma de aprendermos acerca da palavra de Deus, a didática que a igreja presbiteriana usa, uma das, é esse momento aqui em que nós estamos aprendendo, diferentemente do culto solene, né? Então, a forma de conduzirmos o trabalho da escola, por isso que tem o nome escola, é porque é no momento em que nós aprendemos, nós temos oportunidade que nós não temos no culto à noite. Nós vemos, o pastor prega, e nesse momento aqui não, nós estamos conversando, eu estou estimulando o Paulo a falar alguma coisa, o Carlinho, para nós podermos compartilharmos momentos que talvez no culto à noite nós não conseguiríamos. Então, este momento é uma forma que nós temos de aprendermos acerca de Jesus. É a forma que está dentro do nosso, do pacote do discipulado, da ordem do ID, em que nós temos essa missão. Às vezes chega um irmãozinho novo na fé aí, você entendeu depois acabou a escola dominical, você entendeu tudinho o que o professor falou lá? Porque às vezes a pessoa fica com vergonha, né, Carlinhos? Às vezes a pessoa eu vou perguntar no meio de todo mundo, a pessoa nova no nosso meio, irmão, ele falou isso assim, não entendi. Então pera aqui, talvez você possa ajudá-lo. Não consegui, pastor, vem cá, o irmão que está com dúvida, irmãozinho que está com dúvida, vamos ajudar o irmão. Então nós temos essa missão, meus irmãos, é uma missão
muito grande que está então, nesse texto de Mateus. E dentro do capítulo de João 20, 21, nos traz uma responsabilidade muito maior. Vai, Carlos, eu acho que tem os dois contextos. Talvez de uma igreja que não está muito preocupada com esse crescimento espiritual do seu membro e como é que é a palavra? Das pessoas também estarem aí sem interesse de também se aprofundar, se contentando em estar presente num culto, adorando, cantando, oh, glória, o culto foi maravilhoso, e vai embora maravilhado com o culto, ponto. Não sente o desejo de alguma forma, transmitir isso a outras pessoas. Às vezes nós ficamos achando que esse trabalho é para o missionário tal que está lá no Afeganistão, que está lá no Iraque, e mal sabe você que às vezes do lado da sua casa tem uma pessoa que não foi alcançada, na frente, do lado, um vizinho, uma pessoa que está do lado seu, dentro de um ônibus, no momento que você está indo trabalhar, e assim vai, e você se omite em momentos que você acha que não precisa, ou eu vou usar apenas 10 minutinhos aqui que eu estou sentada do lado da pessoa. Não sei, Deus pode converter, Deus converte de pessoas de várias formas, né, que nós nem imaginamos. Então, assim, às vezes nós nos omitimos, e essa questão, Carlinhos, é muito séria que você colocou. Muitas das vezes, pode sim ter ao lado da liderança de uma igreja que não está se preocupando com isso, mas tem esse lado pessoal também que, infelizmente, está se criando crentes rasos na fé. Maior, né? Na escola dominical, né? Onde que nos entristece muito, né, Renata? Porque se, por exemplo, se por acaso a igreja se omitir, tem a minha vontade pessoal, eu posso crescer sozinho também, eu posso chegar em casa, pegar estudos dentro da internet, de pessoas confiáveis, né? Cuidado com a internet, que a internet tem muita coisa aí também, né? Vá de pessoas, né, que você sabe que vai te acrescentar algo espiritualmente. Pegue a palavra, o manual cristão, pegue a palavra de Deus, você consegue se evoluir pessoalmente, sozinho. Mas, às vezes, aí você não faz isso, deixa por conta da igreja, a igreja está meio relapsa nessa situação, nesse assunto, aí nem a igreja cresce, muito menos você. É complicado isso. E aí no João 20, 21, a coisa fica mais séria, irmãos, no texto que nós lemos. No secularismo, né? No secularismo, tudo assim. Tem muita igreja, tem muito crente. Já está todo mundo convertido, vai todo mundo para o céu, você não precisa fazer nada. Mas a coisa fica mais séria aqui, irmãos, em João 20, olha assim, como eu falei aqui, que Jesus falando para os discípulos depois da ressurreição, olha, assim como o Pai, Deus, né, me enviou, eu vos envio. Irmãos, fazer a missão que Cristo fez. Olha como é que o negócio ficou pesado aqui agora, irmãos. Assim como o Pai me enviou, a missão que o Pai deu a mim, olha, eu estou indo para o céu. Vou ser assunto, vou sentar do lado do Pai. Eu vou sair, não vou estar mais presente com vocês. Jesus Cristo falou coisa, olha, o meu tempo aqui na terra está acabando. Eu estou subindo, vou deixar o Espírito Santo Consolador. Nós vamos entrar nessa questão aqui no próximo ponto. Mas aquilo que eu estava fazendo, vocês vão ter que fazer. Paulo, você imaginou isso, Paulo? Que responsabilidade. Nós aprendizes, e não é pouca não,
Olhando para um exemplo, talvez você está aí de um... Como é que é a pessoa que aprende? Você está falando, a pessoa entra numa empresa e começa a aprender uma função, é um estagiário. Você está com o estagiário lá, Andrezão, com ele lá, fala assim, ó, estou te ensinando um serviço aqui, daqui a pouco você vai ter que andar com as suas pernas. Né? Você que sabe mais, aí, eu, com bastante tempo de empresa, chegava, às vezes, pessoas lá, entrou hoje aqui o encarregado, chegava e falou assim, ó, ensina para o rapaz aí o serviço aí, olha a responsabilidade. Você passar o serviço para alguém, vai indo, faz isso, não faz aquilo, opa, não faz isso não, opa, usa essa ferramenta aqui, faz aquilo, aperta assim, não aperta muito, aperta pouco, cuidado aqui, não sei usar isso, você vai ensinando na minha área da mecânica. Né? Então Jesus falou assim, olha gente, meus estagiários, obrigado pela ajuda, estava na ponta da língua, não saía. Estou indo, gente. Mas a missão precisa ser, essa missão precisa ser continuada. Isso que eu estava fazendo, vocês precisam fazer. E é uma ordem, ide, façam. Então, aonde que nós temos que nos atentarmos que essa missão é muito séria. É uma missão muito séria. E lá, voltando ao texto de Mateus, ela é uma missão universal. Essa missão é de caráter universal. Não há limites geográficos, étnicos, culturais para o Evangelho. A missão de Cristo é destinada a todos os povos, independentemente de sua origem e contexto. Isso desafia os discípulos a superarem preconceitos, barreiras, levando o Evangelho a lugares e pessoas que podem parecer distantes, diferentes. A universalidade da missão também implica em diversidade de métodos. O Evangelho deve ser comunicado de forma contextualizada, respeitando as particularidades culturais, mas sem comprometer sua essência. Irmãos, uma forma de evangelizar numa tribo indígena é diferente de nós chegarmos na pracinha da FEBEM aqui, nós não vamos colocar um cocar na cabeça, não vamos, às vezes, participar da dancinha deles lá, tá, para depois falar do Evangelho. Então, você tem que contextualizar no ambiente que você está. Se você vê vídeos de cultos realizados, por exemplo, lá na África, não sei se alguém já viu algumas coisas, talvez a Jossane tenha mais experiência, talvez olha mais isso, né, Jossane? Se você vê um culto lá, como é que o pessoal está cantando? É igual nós aqui? Muito mais animadinho, estão tocando às vezes os instrumentos que nós não usaríamos na nossa igreja, aqui dentro, mas é algo cultural. Você vai chegar lá e vai, se Deus te der essa oportunidade, um dia chegar e fazer isso, chegar em lugares assim, com culturas diferentes, não, irmãos, é a cultura do local. Desde que, aí no final, você fala uma coisa certa aqui, ó. Desde que não se comprometa a essência da palavra de Deus. Talvez eles fazem umas dancinhas lá, cantam mais, às vezes gritam, tal, mas é a forma cultural deles cultuarem, né, expressarem a sua gratidão a Deus é diferente da nossa. Então, assim, o que nós temos que entender então nesse ponto, não se limita apenas a locais regionais perto de nós, é uma missão mundial que transcende o Brasil, a culturas. Isso nós temos que entender que, então, é muito mais do que somente estarmos aqui. Existe, então, capacitação. Essa capacitação vem de quem, irmãos? Agora que nós vamos ler aqui em Atos 1:8, onde que eu falei, essa missão é difícil? É. Complicada, talvez? Sim.
Mas aí você vai até ficar atemorizado, eu não vou conseguir, não, de você, das suas forças, dos seus conhecimentos, você não vai conseguir mesmo, não. Então, olha o que nos dá o consolo, que eu falei em Atos 1:8, mas recebereis poder. Irmãos, e esse poder aqui não é de super-homem, não. Muitas vezes interpreta essa coisa errada. Eu posso pular de cima de um prédio que eu vou voar, eu vou conseguir levantar um carro, não é isso não. É o poder na palavra. O poder quando alguém vier e falar, Jesus não existe. Jesus existe sim, e eu vou te apresentar. Com toda a autoridade que a palavra de Deus me dá. Eu vou te falar assim, você não vai ser salvo, não. Vou ser sim. Eu vou te falar que essa autoridade me foi dada aqui na palavra de Deus. Então, olha que consolo, recebereis poder. Como? Quando Cristo então falou assim, olha, eu estou indo, vou deixar uma missão para vocês, estou subindo, mas eu vou deixar o meu Espírito Santo junto com vocês, a terceira pessoa da Trindade. Descerei sobre vós o Espírito Santo. Então, assim, a autoridade nos foi dada através da instrumentalização do poder do Espírito Santo deixado por Cristo em nossas vidas. E aí, quando isso aconteceu, o que Jesus falou? Aí vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão falar de mim nessa missão que nós estamos falando, com essa autoridade que o Espírito Santo vai te dar dentro da palavra de Deus. Aonde que nós vamos ver? Aonde que nós vamos ter essa autoridade? Na casa de vocês. Aonde que, olha? Em Jerusalém. Onde que nós vamos ter autoridade? Em Jerusalém. Jerusalém era ali, aonde? Aonde que eles estavam? Aqui mesmo. Vocês vão ter autoridade aqui, para pregar o evangelho. Mas vocês vão poder expandir mais um pouquinho, pode sair mais. Samaria e Judéia, não, calma, você já foi até os confins do mundo, espera aí, rapaz. Mas, calma, Paulo também foi, calma. Vocês vão poder pregar o evangelho aqui no Barreiro? Vão, mas vocês podem expandir mais, vocês podem ir lá para Ibirité também, gente. Vai lá para Contagem, vai lá para Divinópolis, vai lá para Ipatinga, vai onde vocês quiserem mais próximo. Mas olha, vocês podem ir mais longe se vocês quiserem também, para pregar o evangelho. Aí vai lá, para onde quer? Os confins da terra, vocês têm que pregar o evangelho para a terra inteira, gente. Começou ali pertinho, Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Então essa missão que Deus nos dá, capacitadas pelo Espírito Santo, com essa autoridade que Deus nos dá, ela é para ser exercida em todos os lugares. Porque, ao contrário do que nós imaginamos, falamos que não era necessário, talvez, igual a Beth falou, que é só aqui dentro de casa, que é só para os confins da terra, tem isso também, não, tem que evangelizar lá para o Paquistão, Azerbaijão, lá na China. A China está precisando ser evangelizada. Não sei se vocês viram aí. A coisa está ficando feia para lá e tem é Nigéria que estão matando. Nigéria. A perseguição está séria, irmãos. O príncipe desse mundo está se levantando, como está escrito lá em Apocalipse. O Apocalipse está se cumprindo aí ao pé da letra. Às vezes nós não nos atentamos porque isso não é divulgado, não é interesse da mídia secular dessas informações, né, Jossane? Eles vão ficar falando desse genocídio lá na Nigéria. Você vai vendo, terroristas incendiaram a igreja na Nigéria, mataram não sei o quê. Você não vai ver não, irmãos. Não vai ver não. Que a China estão fechando os templos tudo lá e prendendo quem... Há um trem feio lá, chifrudo lá, né?
Eu não aprofundei naquilo, não. Foi a China que mandou que maravilha, hein? Eu vi aquele negócio lá, mas eu não aprofundei naquela imagem terrível lá, não. A imagenzinha pegou fogo, será também? Devia ter pegado fogo. Que pegou fogo, eu vi. Irmãos, então assim, a coisa está muito mais séria do que nós imaginamos. Nós vivemos em dias muito mais difíceis do que nós imaginamos. Nós vivemos em berço esplêndido aqui na região do Barreiro, aqui no Brasil, apesar de toda dificuldade, nós estamos muito mais fáceis de viver o cristianismo do que em muitas regiões, irmão. E o que entristece às vezes é aquilo que a Renata falou, nós não valorizamos. Com toda a facilidade que temos de sair, chegar aqui, parar na porta da igreja, vir uma pessoa e falar, deixa eu te falar de Jesus aqui. Não tem um policial ali, fala, opa, vem cá, você está preso porque falou o nome de Jesus. Na China é assim, gente. Sai com a Biblinha debaixo do braço lá na China. Eles te prendem. Na Nigéria, eles não te prendem, não, eles te dão um tiro na cabeça. Então, assim, aí nós banalizamos a nossa missão. Nós deixamos de valorizar algo tão grande, tão importante que nós estamos vendo aqui, uma missão tão grandiosa e tão séria, que recai sobre os nossos ombros, irmãos. É coisa séria. Jesus falou, olha, vai fazer a missão que eu estava fazendo, gente. Então é algo seríssimo. É uma missão que nós deveríamos nos alegrarmos. Você olha, eu vou fazer aquilo que Jesus pediu para eu fazer, aquilo que ele estava fazendo. Oh, glória a Deus, dá pulo dessa altura de alegria. E muitas das vezes, nada. Não partimos para aceitar essa missão e cumpri-la. Nós temos esse testemunho no mundo, irmãos. A missão do discípulo não se limita, então, a eventos evangelísticos, viagens missionárias. Ela é vivida no cotidiano, aquilo que nós colocamos. Então, assim, muitas vezes nós achamos que é só para outros países. Não, precisa de muito mais do que isso. O testemunho deve ser em palavras e ações. As ações são atitudes que refletem que nós somos cristãos. A ponto de alguém olhar, você não falar nada e falar assim, você é um crente. Eu esqueci, eu ia olhar quem falou uma frase meio polêmica, não sei se foi São Francisco, não lembro mais, eu ia pesquisar, acabei não pesquisando, que disse assim, prega o evangelho, se preciso for, use palavras. Aí, não, você tem que falar, é meio polêmica, mas dentro do contexto que essa frase foi dita, a pessoa quis estimular a pessoa a ter um bom testemunho. Porque senão você vai querer seguir para outras vertentes, falar, não, então não precisa falar nada, não tem que falar. Mas você tem que falar e tem que viver. E o viver entra essa questão dos seus atos, das suas atitudes, de que às vezes você não precisa falar nada e falar assim, você é diferente. Francisco de Assis, obrigada mesmo. Está vendo? Uma grande mulher do seu lado, hein? Auxiliadora, viu? Grande mulher, viu? Graças a Deus. Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Então, assim, o que eu quero dizer com essa frase, eu quero pegar este lado, é disso, que nós temos que viver. E no viver, as nossas atitudes têm que ser falar alto. Né? E aí, aquelas questões, se você dá um exemplo, às vezes você está fazendo algo, fazendo uma compra ali, e aí a pessoa te dá o troco errado, e aí você vai, opa, não, está errado, rapaz, uma vez aconteceu isso comigo, eu entreguei o rapaz, não, rapaz, você cobrou errado aqui. Moço, isso não acontece direto, não. Não,
que é seu, o que é meu é meu. Então, isso aí você está... Ele deu o troco como se fosse uma coisa, eu comprei mais de uma e tal. Então, assim, não sei se ele chegou a pensar que eu sou crente, que eu não sou, mas pelo menos o senhor está com uma atitude que muitas pessoas não têm. E eu pegar o dinheiro e, perna para quem te quero. Mas, então isso tem que refletir em nós, irmãos. Temos que as nossas ações, e não só as palavras, tem que refletir o discípulo que nós somos de Cristo. Que a missão que nós temos tem que estar dentro desse contexto todo de palavras e ações. E aí você fala, mas aquilo que eu coloquei aqui, vivemos em mar de rosas, sim, mas olha, em 2 Timóteo 3,12, 2 Timóteo 3,12, vai falar algo que às vezes nós achamos que pode não vir a acontecer conosco. Aqui, num lugar aqui que nós temos tanta facilidade para exercermos essa missão de discípulo. 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Pode ser que você sim venha a ser perseguido. Você vai querer falar para um vizinho seu, opa, deixa eu te falar, Jesus te ama, vamos lá na minha igreja. Aí aquela pessoa começa a te atazanar, começa a te perseguir, jogar lixo do lado do seu lote, pôr o carro na frente da sua garagem, só para atazanar, né, Paulo? Esse que não gosta de crente. Eu não gosto de crente. Tem essa frase também, né? Eu não gosto de crente. E aí, porque você confessou que você é um cristão e que mostrou interesse, sabendo que a pessoa não é uma cristã, e ela começa a te perseguir. O tal do cara depositar, às vezes não está nem na frente, mas às vezes está do lado de cá e que você tem que manobrar, igual a minha garagemzinha ali, eu tenho que manobrar. Mostrar que você é um discípulo de Jesus Cristo, nessa hora que Deus está aprovando. Em proporções menores do que uma China, do que uma Nigéria, mas pode acontecer, irmãos, em que nós, em vez de querermos usar nosso direito, o que nós temos que fazer às vezes? Abdigar, vou usar uma palavra boa, hein? Bonita, hein? Custei achar ela aqui. Abdigar, abrir mão Foi eu, viu? Combinei, viu? Valeu, Bernardo. Na hora, do abdigar. Do seu direito. Era direito seu chegar e falar, rapaz, mas você parou na frente da minha garagem. Né? Poderíamos chegar e, rapaz, você jogou lixo lá em casa, às vezes, eles usam a minha lixeira. A lixeira, eu comprei, coloquei na frente de casa, às vezes eu vou colocar meu lixo lá, não cabe meu lixo, porque alguém, não sei quem, de onde vem, eu vou ter que colocar câmeras, já usou minha lixeira. Eu falei, Deus abençoe, né? Deixa aqui. Então, assim, são coisas pequenas, irrita às vezes, né? Mas não sei. Para provar a gente. Pois é, irmãos, talvez em proporções menores, mas nós somos sim instigados, somos de alguma forma pessoas usadas pelo inimigo para provar a gente, para fazer com que nós exercitamos as atitudes com relação a algo que se coloca diante de nós. A palavra de Deus fala assim, quando te bater na face, o que você precisa fazer? Dá outra face. Olha que ensinamento difícil, irmão. Se fosse olhar, era para você pegar barato e jogar fora. O da outra face, era só gritar, se tem mais barata para matar aí, que eu vou jogar essa fora. Então, joga mais para eu jogar essas baratas fora. Mas, às vezes,
a gente cai no velho homem, né? Deixa o velho homem sobrepor, e aí dá vontade de ir lá e riscar o carro, né? Eu já falei para você não pôr o carro aqui, jogar o lixo lá de fora de novo, tirar o lixo da lixeira e pôr na meio da rua ou na frente da casa da pessoa que colocou, mas eu não sei quem que é, não tem como. Mas assim, irmãos, a palavra de Deus nos diz aqui, ó, essa missão não ia ser fácil, e eu não estou falando que ia ser fácil, Jesus fala, não estou falando que vai ser fácil não, vai ser difícil. O cumprirmos esse ID, que é apresentarmos Cristo, incorporá-lo, introduzi-lo ao corpo de Cristo e ensinar essa pessoa os ensinamentos de Cristo, envolve tudo isso aí, é o nosso cotidiano, com as nossas ações também envolve toda essa realidade que recai sobre nós como discípulos. E muitas das vezes realmente nós não conseguimos. Nós não conseguimos fazer aquilo que deveríamos fazer. Aí você fala, vou para o inferno. Não, irmãos, é porque a nossa vida espiritual realmente é assim. E Deus sabe que nós somos assim. O que nos conforta é isso, saber que Deus sabe que em certos momentos, eu vou cair, eu vou pegar barata e vou jogar lá para cima. Deus sabe isso de nós. Sabe que nós vamos... minha mãe falava assim, como é que é? Já pensei, já pequei, então vou falar. Então, só no pensar em fazer o mal no carro do cara, você já pecou. Não precisa nem ir lá para você arranhar o carro do cara. Só de você ter irado, filho de Beelzebub, por que você colocou esse carro aqui? Né? Aí, irmãos, então aqui tem algumas aplicações práticas para que nós consigamos cumprir esse chamado. Olhe pedindo poder e direção do Espírito Santo. Irmãos, se não for o Espírito Santo de Deus agindo em nossas vidas, nós, a todo momento que nós somos bombardeados, e graças a Deus são só por sujeiras na porta de casa, não são ao ponto de baratas, não são a ponto de coisas tão graves que estamos dizendo aqui, que acontecem em outros lugares. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está apenas jogando lixo na nossa porta, barata na nossa porta. É isso que eu estou falando, assim, obrigado, Senhor, porque é só por causa de uma barata, é por causa de um saco de lixo na lixeira, por causa de lixo no nosso lote, não é porque está tendo uma arma na nossa cabeça, não é porque estão batendo na gente, estão matando pessoas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está sendo muito benevolente para conosco, para com o brasileiro. A nossa missão está um pouquinho menos árdua do que muitos lugares por aí, se nós formos enumerar. Então, irmãos, mas vamos orar a Deus, pedir direção ao Espírito Santo de Deus, para que nós consigamos, então, cumprir essa missão. Seja internacional em compartilhar o Evangelho. Identifique oportunidades no seu cotidiano, no trabalho, na escola, na vizinhança, para compartilhar essa mensagem de amor de Cristo. Prepare-se para enfrentar desafios. Opa, vamos preparar aí, gente. Esteja pronto para lidar com rejeição, dificuldades, conflitos. Nós colocamos aqui alguns conflitos. Confiando que a graça de Deus é suficiente para nos suportar. Irmãos, é Deus, é a graça de Deus, é o Espírito Santo de Deus que vai lá. Calma, Paulo. Olha a sua pressão, Paulo. Olha a pressão, Paulo. 21 por 18. Sua pressão está 21 por 18. Calma. É o Espírito Santo. Calma, Conceição. Você está achando que vai vir mais barato lá de cima? Não, que é umazinha só que tinha aí. Vai ter mais barata te atazanando. O lixo se ajunta todo dia. Vai ter mais lixo na minha porta lá. Vai ter mais carro parado nas nossas garagens. Vai ter vizinho fazendo festa de madrugada aí. Achei uma da senhora, né? Foi 5 horas da manhã e só está achando que vai 6 e está achando que vai ser a última festa que ele vai fazer. E eu vou falar para a senhora, vai ter mais aniversário nessa casa lá.
Já pediu? Tá, mas Deus não ouviu não, porque a festa foi até 6 horas da manhã. Deus falou, espera. Deus ainda está moldando mais o coraçãozinho aí, mano. Vai ter mais festas. Vai olhando aí. Os desafios vão acontecer. Invista no discipulado. Se prepare, irmão. Para nós ensinarmos alguém, nós temos que saber. Como eu vou ensinar alguém algo que eu não sei? Eu vou te apresentar Jesus. É Jesus? Né? Não, é Jerônimo. Nem sabe quem, gente. Como é que você vai apresentar alguém? Vai ensinar alguém algo que você não sabe? Nós temos que nos preparar, irmãos. Temos que conhecer. Como é que eu vou conhecer Jesus e vou apresentar se eu não conheço? Não vamos você conhecer a Bíblia toda, não, porque nós, né, na nossa limitação, tem a sua. Ou pensa assim, opa, peraí, não. Vamos estudar junto, vamos aprender junto? O Carlinhos é fera, o Carlinhos conhece muito de Bíblia. O homem ali vai falando os versículos aí de cor aí. Está num patamar acima aí, né, de mim aí. Mas, você sabe tudo da Bíblia, Carlinhos? Quem dera. Mas, irmãos, o basicão, né? O que Jesus fez para sua vida? Peraí, Jesus então, assim, né? Tem coisas que tem que estar aqui, né? E o que ele pode fazer? Que não sei o que ele pode fazer. Não, ele pode salvar. Gente, tem as coisas. Se você não souber o básico, então, pede perdão a Deus e invista em você, no discípulo que você é. Invista em você. E pois é, então. E agora, mais um ato prático. Viva com integridade. O que é integridade? Íntegro, inteiro. Ou seja, irmãos, ser coerente. Certifique-se que suas ações refletem os valores do reino, sendo exemplo vivo do amor e da verdade de Cristo. Integridade é porque está por inteiro, inteiramente correto. Essa viver integridade. O íntegro mesmo, não Carlinhos, onde que vai ser que o Carlinhos vai ser íntegro? Onde que o Carlinhos vai ser íntegro? Só na glória. Mas nós temos que buscar. O que Deus quer de nós como discípulos dele, que nós busquemos essa integridade, como que nós vamos conseguir, que nós já falamos aqui, com busca de vida de santidade. Então, buscando a vida de santidade, de piedade, nós vamos alcançar, cada dia mais, vamos dando uma melhoradinha aí na nossa vida de santidade e na nossa vida de integridade. E o discípulo tem que ter esse desejo, essa busca. Nós, como os professores que somos do cristianismo, para apresentarmos Cristo a outras pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que nós possamos abraçar essa nossa missão, que recai sobre cada um de nós, sem exceção, de uma forma talvez mais ampla para uns, mais complexas para uns. O pastor foi preparado, foi. Então só o pastor, não, talvez o Rubens, a Ana Paula, a Renata, de uma forma talvez menos ampla, mas sim, é exigido de nós. Onde que às vezes pensamos que o pastor, por ele ter feito seminário, é o único responsável. Não, por essa área. Jesus falou para todos nós. Então, é algo que recai sobre cada um de nós, essa missão, de realmente abraçarmos o cristianismo e aceitarmos que nós somos discípulos e temos uma missão. Irmãos, tem as perguntas, não sei se foi imprimidas as perguntas. Cadê o diácono? Acho que não foi imprimidas as perguntas. Deixa eu ver quantas horas agora, 10h15. Você vai olhar para nós lá, André, ver se imprimiram, por favor. Senão nós vamos fazer as perguntas aqui.
Tem não? Então vamos ler as perguntas e vamos conversar acerca das perguntas aqui para melhor entrarmos dentro do assunto. Como podemos identificar e aproveitar as oportunidades no nosso cotidiano para compartilhar o Evangelho de forma natural e autêntica? Como podemos identificar? Então, ficar atento, gente. As oportunidades podem surgir assim, pá, do nada. Né? Ana Paula atendendo uma cliente fala, Renata, Conceição atendendo um cliente, olha, você vai ficar tão bela. Mas por que Jesus Cristo está na sua vida? Não. Quem que é Jesus Cristo? Não sei, ó, uma dica aí, Conceição, na hora que você estiver vendendo produto de beleza lá, hein? Nossa, mas você vai ficar muito bela, olha só, uma serva de Cristo. Não, eu sou não. Ah, não é não? Deixa eu te apresentar então, Jesus Cristo, para você ficar mais bonita ainda, minha filha. Não sei, gente, não. Aproveitar ali, um momento ali, ó. No velório do meu irmão, eu cheguei lá e sabia que tinha pessoas não crentes lá, dentro do contexto da minha família, parentes, e eu falei sobre algo que, realmente sobre isso, falei assim, olha, a palavra de Deus fala que todos os nossos dias estão contados no livro da vida, e que aprove a Deus levar o Robson hoje, dia tal, hora tal, e a palavra de Deus fala assim. O Paulo estava lá, né, Paulo? E como é que está? Olha, eu não sei, mas quero que ele vá para o céu. E um dia, quando eu estar lá, chegar lá, eu quero encontrar meu irmão lá, que a palavra de Deus nos dá esse entendimento que nós vamos encontrar lá. Ô, Paulão, te encontrei aqui, Renata, glória a Deus. E ver meu irmão lá. E você tem essa certeza que um dia, sei lá, esse momento aqui, ó, contei para meu irmão lá no caixão, vai acontecer com todos nós. Hoje, amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, não sei. Mas se Cristo não voltar, todos nós vamos passar por este momento. Depois que Cristo chamar a gente, que a gente estiver dentro desse caixote aqui, para onde você vai? Então, irmãos, e momentos importantes, pense aí, onde que o emocional está abalado ali, né? Atinge ali, vai na veia. Então, a gente tem que pegar, que eu cheguei para meus irmãos, alguém vai falar alguma coisa? Quer falar? Quer falar? Não quero. Então, eu vou falar. Fui lá e assumi a função lá, da parte espiritual do velório dele. Sim. A outra pergunta, de que maneira o Espírito Santo tem capacitado ou dirigido você em sua jornada missionária? E eu volto, tipo assim, o Espírito Santo tem te incomodado? E de que maneira, a pergunta é essa, de que maneira o Espírito Santo tem te incomodado? O Espírito Santo tem te incomodado, irmão? A falar a palavra de Deus? Se você não está tendo esse ardor fumegando dentro de você, essa vontade de falar, de aproveitar as oportunidades, né, Paulo? Você falou, deu o exemplo aqui agora, de aproveitou a oportunidade, está errado, irmão. O Espírito Santo tem que te incomodar. Quais são os maiores desafios que enfrentamos a viver como testemunhas de Cristo? Quais seriam esses desafios, irmãos? De enfrentarmos. É o vencer o nosso velho homem. O maior desafio, irmãos, para nós exercermos a nossa missão de discípulo, é nós conseguirmos vencer a batalha do velho homem. Não deixar ele ganhar essa batalha. E impedir que nós façamos e cumpramos esse id, essa ordem, essa missão de Cristo para nossas vidas. Irmãos, que Deus nos abençoe. Algum irmão quer compartilhar mais alguma coisa? Se não, vamos encerrar então o estudo essa manhã. Agradecemos ao visitante. Irmão, Deus abençoe o senhor. Qual é o nome do senhor mesmo? O José Delpídio. Hã? O Delpídio. Irmão da dona Sônia. Deus abençoe. Vamos então orar. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. O Senhor tem cuidado de nós, mesmo nós, com todas as nossas limitações, com as nossas falhas, o Senhor tem sido bondoso para conosco. Muito obrigado, ó Deus. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha com o Espírito Santo, Senhor, nos incomodar. Venha, ó Deus,
nos auxiliar, dê força, nos dê autoridade dentro da palavra do Senhor para cumprirmos, ó Pai, a missão tão grandiosa que o Senhor requer de nós, que é sermos discípulos do Senhor, discipuladores. Oh Deus, tem misericórdia de nós, nos abençoe, nos ajude, ó Deus, a cumprirmos essa missão que o Senhor requer de cada um de nós. Dê-nos a tua bênção, dê-nos a tua paz, dê-nos um dia, Deus querido, debaixo da tua bênção, da tua proteção. Guarda-nos, ó Deus, durante todo esse dia. Nos traga de volta à tua casa à noite para podermos cultuar ao Senhor da forma como o Senhor merece. Perdoa os nossos pecados, fala aos nossos corações a cada momento de nossa vida. No nome de Jesus que oramos. Amém.